Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Casa da Mostra, a 16ª Mostra CineBH e ao Brasil Cinemundi. Vamos dar início ao debate Mercado Documentário Internacional, o espaço de conteúdo brasileiro no exterior que integra o Cinemundi Lab, o programa de formação do 13º Brasil Cinemundi. Compõe essa mesa Ana Alice de Moraes, programadora do Festival Internacional de Documentário de Montreal, Canadá. Vamos saudá-la? Davide Oberto, programador e tutor do Museu Internazionale di Cinema, Itália. Flor Rubina, diretora executiva, Cooperação Chilena de Documentário, Chile. Luiz Gonzalez, diretor executivo da DOC Montevidéu e do DOC São Paulo, Uruguai. Este bate-papo será mediado pela curadora Laila Foster, colaboradora do Brasil Cinemundi. Agradecemos a Laila e a todos vocês que marcam presença aqui na Mostra CineBH. A programação completa vocês podem consultar no site cinebh.com.br. Ela acontece em 11 espaços da capital mineira e reúne uma seleção de 116 filmes brasileiros e internacionais em 75 sessões de cinema. Agradecemos também aos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, patrocínio Itaú, Mater Dei, CEMIG, Parceria Cultural Sesc em Minas e Casa da Mostra, apoio Fundação Clóvis Salgado, Fundação Municipal de Cultura, UNA, Centro Cultural Unimed BH Minas, Instituto Universo Cultural, Café Três Corações. Idealização e realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. Se inscrevam no canal do YouTube da Universo Produção. Sigam nossas redes e fiquem por dentro de tudo que acontece no evento. Não esqueçam de marcar o nosso perfil Universo Produção e usem a hashtag CineBH2022. Passamos a palavra para a Laila, mas antes disso gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Informamos que vamos disponibilizar em breve este debate no canal do YouTube da Universo Produção. E amanhã estaremos aqui na Casa da Mostra, de volta para a realização do workshop internacional, os novos modelos de trabalho colaborativo na Iberoamérica, com Leonardo Ordóñez, assessor do MAF Festival de Málaga, na Espanha. Tenham todos um ótimo workshop. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui para conversar sobre documentário. E também vou partir um pouco assim, da pergunta que está aqui na nossa sinopse, né? Quer dizer, como a gente pode pensar a relação do documentário brasileiro e esse mercado internacional aqui representado por programadores e também agentes, né, de mercado, que eu acho que essa pergunta que muitos realizadores e realizadoras se fazem, né? Quer dizer, afinal, que tipo de conteúdo que os festivais e plataformas de streaming procuram? Né? Essa pergunta que não tem muita resposta, né? Apesar de a gente entender que tem, intui um certo olhar, né, de interesse para o cinema brasileiro, mas a gente não sabe muito bem responder essa pergunta. E eu acho que tem um outro fator que é muito interessante da gente pensar o lugar do cinema brasileiro e o lugar do documentário, que eu acho que o cinema brasileiro contemporâneo, pensando no cinema documental, é extremamente rico assim, nas formas que, quer dizer, que esse cinema vai provocar essa definição do que é o documentário. Acho que se a gente for pensar também nos nomes e nos filmes que têm circulado internacionalmente, e aí não vou dizer que são documentários, mas são filmes que vão desafiar esse lugar. Penso muito no cinema do Adley Queiroz, né, que tem uma ampla circulação, que tem estreado em grandes festivais internacionais.
Penso num filme, por exemplo, como Baronesa, que Juliana não chama esse filme de documentário, mas esse filme que também vai tensionar esse lugar, um filme que também teve ampla circulação. E aí, pensando até em realizadores aqui presentes, né? A Kevin, de Joana Oliveira, o Açucena, do Isaac Donato, a gente conversa muito sobre, afinal de contas, como definir essa experiência, né? Então, acho que a gente também, perguntando para esses agentes e curadores que estão aqui, acho que a gente pode também muito partir, como essa pergunta te respondeu, que o documentário está cada vez mais difícil, mas aí talvez partir um pouco da experiência de com que tipo de filmes e realizadores, né, cada festival, cada curador ou cada agente de mercado tem lidado ou tem nutrido interesse, né? Quer dizer, talvez partir dessa circulação e pensar, né, afinal de contas, né, qual que é o interesse, o que está em jogo também quando, né, é interessante tensionar a definição de documentário, talvez pensar o documentário de forma, se a gente for pensar o streaming, né, o que o streaming também tem proposto de interesse pelo documentário. Então, acho que partindo um pouco dessa conversa, desse pensamento, eu vou passar para a Analice Moraes para falar, acho que, da sua experiência, enfim, como programadora e esse pensamento também sobre o documentário, acho que no cinema brasileiro contemporâneo. Você já respondeu, na verdade, porque, dentre os 4 filmes que você citou, 3 foram programados pelo RDM. Eu falo de uma posição muito recente. Eu estou na equipe de programação do festival há 2 anos, mas eu posso dizer que, ao longo dos 25 anos de existência, o cinema brasileiro sempre teve um espaço no festival que vai desde Coutinho e João Moreira Salles, há bastantes edições atrás, há, mais recentemente, filmes como esse que você citou, o Dardilei está na nossa programação esse ano, o Kevin, da Joana, a Joana teve no ano passado no festival. Então, eu acho que o interesse no cinema brasileiro também acompanhou uma certa evolução da linguagem documentário contemporâneo também, que é uma coisa que é extraordinária no cinema documentário brasileiro e eu posso dizer que, obviamente, eu estando na equipe de seleção, eu acho que existe um interesse ainda maior por filmes, não somente brasileiros, mas latino-americanos também, que é o meu campo principal de interesse. E eu acho que eu consigo trazer isso para dentro da equipe e fazer com que outras pessoas olhem para esses filmes também com outros olhares, né? A gente tem muitas discussões em torno do gaze que esses filmes, né, provocam e que a gente pode ter ao redor deles, assim. Então, eu acho que é isso. Vou passar então para você, David, para falar da sua experiência como programador e essa relação com o cinema brasileiro. Sim, eu vou falar um pouco eu fui programador do Torino Film Festival no último 23 anos. E o Torino Film Festival tive uma relação muito forte com o cinema brasileiro, porque em 1995 fizemos uma retrospectiva grande, importante, que se chamava Do Cinema Novo ao Cinema Marginal. Evidentemente com o Bressane, o Glauber Rocha, o Nelson Pereira dos Santos. Eu era jovem, mas foi uma retrospectiva que marcou muito a minha formação. E depois esse legame continuou com a retrospectiva completa do Júlio Bressane em 2002, e 2 anos depois mostramos todos os filmes do Rogério Sganzerla. Portanto, há um legame muito preciso com um certo cinema brasileiro. E quando eu comecei a programar documentários, esse legame estava lá. Esse tipo de cinema estava aqui, às minhas costas. Um dos primeiros
documentário que não é um documentário, mas foi uma surpresa gigante, foi a Nova Dubai do Gustavo Vinagre. Eu mostrei as primeiras curtas do Gustavo no festival que se chamava da Sodoma Hollywood, que era o festival queer de Turim. E o Gustavo enviou-me a Nova Dubai e foi... Eu ainda me lembro quando eu vi o filme. Portanto, mostramos o filme. E depois eu me lembro uma outra surpresa gigante foi o Adirley Queiroz, Branco Sai, Preto Fica. Eu pedi o filme porque estava a olhar todo o tempo, todos os anos, estava a olhar, por exemplo, a programação do Festival de Tiradentes, porque havia lá uma pesquisa, uma programação super interessante do cinema brasileiro. E o filme foi programado... Eu programei em Turino, foi programado em Doc Lisboa, que eu começava a dirigir, que eu dirigi do ano passado com a Cíntia Zigil. Mostramos também em Lisboa a cidade uma só. Fizemos uma programação dupla ao ar livre no verão, ao lado do rio, do Tejo. Foi gigante, foi maravilhoso. Eu mostrei também a Indianara no 2020 ou 2019. Eu mostrei Chuva e a Cantoria na Aldeia dos Mortos, que é uma coprodução Portugal-Brasil do João Salavisa e René Cader. Ou seja, em Turim eu não mostrei muito dos comentários. As minhas sessões eram muito cerradas, mas a ideia era de tentar pesquisar cinema, que sempre estava a questionar o cinema. E do Brasil sempre chegou algo interessante. Acho que há também uma certa preguiça nos programadores internacionais, porque eu tenho que agradecer Brasil Cinemundi, porque há 3 anos eu descobri projetos incríveis que han dificultado depois a sair do Brasil. Isto é um problema também nosso, que ficamos um pouco sempre com certezas. Não estamos preparados a arriscar. Isso é um problema. Agora mais preparada. Então, vou convidar a Flor Rubina, que vai falar, acho que mais na perspectiva de um mercado e também pensando de forma mais integrada, né? Quer dizer, Brasil e América Latina, né? Você tem algo preparado aí para gente? Ok. Hola, primero, disculpa porque no hablo portugués brasileño. Me encantaría, pero lamentablemente no. Entonces voy a hablar despacio y si no me entienden pueden preguntar y lo puedo decir en inglés o alguien más me ayuda acá. Bueno, a nosotros cuando me escribieron nos dijeron que si podíamos dar una perspectiva respecto de las posibilidades para documentales brasileños o contenidos brasileños dentro de Latinoamérica. Yo dirijo una organización que hace un encuentro de industria que se llama Conecta, lo voy a pasar al final, pero quería también dar una perspectiva de lo que conozco en Latinoamérica, de mercados y labs. Estos son más o menos los que seguramente hay varios que no están, pero los principales que podríamos ver en una línea de tiempo y en el calendario. Son varios y son todos distintos. Entonces, la primera pregunta es a dónde ir y cómo planificarse, porque sin duda hay muchísimos lugares y uno no puede estar en todos los lugares, no puede presentar el proyecto en todos los lugares y si lo han hecho, algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que más o menos los mismos personajes se encuentran en distintos mercados. Entonces, tal vez tampoco vale la pena. Lo primero a preguntarse es, bien, ¿a dónde quiero ir o qué metas quiero?
Les voy a hablar como de los más grandes y las posibilidades que hay. El Guadalajara es uno de los más grandes. Tiene mucho interés en tener representación de toda Latinoamérica, entonces cuando hace la programación se fija de incluir proyectos de distintos países. Por supuesto, Brasil es uno de ellos. Y dentro del documental está DocuLab, que es para proyectos que están en edición, en producción-edición. Son asesorías, masterclass, consultorías. Está el encuentro de coproducción, que también es para proyectos de ficción y documental. Guadalajara Construye, que es para proyectos que están en estado de work in progress. Y el Talents, que es para personas con menos experiencia, que viene de la Berlinale. Y también son masterclass y te hacen muchas consultorías. DocsMX es otro festival grande en México que tiene mucho espacio para el documental. Plataforma MX es solo para proyectos mexicanos. La plataforma IB, ahí entramos, digamos, el resto de Latinoamérica. Y después tiene el Docs in Progress, que es el WIP. Y este Impact Lab, que es algo que se ha repetido en los últimos años en los mercados, que el documental da mucho para tener campañas de impacto relacionadas a las películas. Y este lab es para estos proyectos que se hacen en conjunto con Doc Society y es como la parte mexicana del Good Pitch. No sé si conocen esa instancia. Luis puede hablarles porque hizo un Good Pitch hace poco. Sí. A Doc Montevideo me lo voy a saltar porque tenemos acá al protagonista. Así que no lo incluí. Y básicamente en Chile, para hablarle un poco más de Chile, Sanfi, que es el festival más grande, tiene una parte de industria, se realiza en agosto. Tiene bastante espacio para proyectos, trabaja con ficción y documental, tiene para proyectos en desarrollo y en work in progress. Luego tenemos Encuentros Australes, que está en FIC Valdivia, es un festival al sur de Chile, es uno de los más prestigiosos y tiene este espacio de encuentro para proyectos también en desarrollo y en estado de montaje. FemCine tiene solo WIP, es un documental solo, o sea, es un festival solo para mujeres directoras y nada, tiene solo WIP, como decía, Work in Progress. Bio Cine, por acá está Eduardo, que es el representante, también tiene la misma tónica de asesorías y trabajos con proyectos en desarrollo. FIC Viña es uno de los festivales más antiguos en Chile, es solamente de cine latinoamericano y también tiene Docs in Progress, que este año va a ser solo online. Lo menciono porque creo que es la convocatoria que está abierta, me parece. Y por supuesto selecciona de toda Latinoamérica. Frontera Sur es un festival también al sur de Chile, Concepción. También recibe proyectos, tiene una mirada más autoral, al igual que Arca, que es una residencia que se realiza en Puerto Williams, que es la última ciudad antes de la Antártica. Se reúnen ahí, creo que son 6 proyectos en desarrollo y 6 en montaje, a trabajar durante una semana con tutores en un lugar completamente aislado y austral, digamos, y frío, porque se hace en julio o por ahí. Y bueno, Conecta, que es el encuentro que realizamos, tenemos 7 versiones hasta ahora. Normalmente tenemos estas secciones que están ahí, que es Conectados, para proyectos en desarrollo, Conecta con la distribución, que es para proyectos terminados que buscan exhibición, el Work in Progress, que lo realizamos en conjunto con FIDOX, que es el Festival
de cine documental de Santiago. Lo hacemos en conjunto y tiene varias partes. Seleccionamos entre 6 y 8 proyectos. La parte de FIDOX tiene que ver con asesorías puntuales, o sea, contratan a un montajista para una asesoría de montaje, si alguien tiene alguna película tiene que ver con archivos, hay un experto en archivos, o un guionista, o un postproductor de sonido, son distintas asesorías. Y por parte de Conecta se hace una devolución de la película, se ve, este año va a ser online también, solamente eso. Es una sesión grupal de devolución de agentes de industria, distribuidores, fondos, festivales, hacia la película. Es una sesión de alrededor de 1 hora. Y lo que tenemos abierto aún son los talleres. Este año vamos a tener 3 talleres, donde se van a seleccionar 5 proyectos. Un taller es sobre financiamiento, que lo va a hacer Irena Taskovsky, que es una agente de ventas muy reconocida. Está también un taller que va a hacer Isabel Arrate de ITFA, que es sobre, le pusimos algo así como escritura efectiva, que tiene que ver con las postulaciones a esos lugares donde uno quiere llegar y no puede. Entonces es más bien entender la lógica de estos fondos y de estos mercados y cómo seleccionan proyectos. Y el último taller lo va a hacer Carlos Gutiérrez de Cinema Tropical, y es para películas que están casi finalizadas o que están finalizadas y no han encontrado estrenos. Y la idea es enfocarse en cómo planificar una ruta de festivales, si es que es viable o no, porque no todos podemos tener premier necesariamente donde queremos, y tratar de apoyar en eso. Una de las cosas que quería decir respecto de los mercados es que, sobre todo en la parte de los WIPs, de los Work in Progress, los mercados cada vez más se están utilizando para terminar la financiación de los proyectos. En la mayor parte de estos mercados que le mostré, hay premios, y muchos premios tienen que ver con, no sé, algunos días de postproducción o alguna asesoría específica de marketing para las películas o algunas campañas de impacto. Entonces está siendo, creo yo, continuamente una forma más seria de verdad, una posibilidad de terminar películas para proyectos que no consiguen tener el financiamiento. Por eso es bueno considerarlo. Y para terminar, quería proponerles también estas 2 plataformas en Chile. La red de salas de cine es una red que tiene alrededor entre 11 y 15 cines asociados, son salas chiquitas, pero ellos sí han hecho un trabajo que es donde pueden exhibirse las películas latinoamericanas y de cualquier parte que no sean norteamericanas, en realidad. Porque en las salas de cine comercial definitivamente no hay espacio, y menos aún después de la pandemia. Entonces son estas salas las que están tomando nuestras películas y que pueden darle una exhibición. Esta red de salas, ellos siempre van a Conecta, es una forma de encontrarlo. Toman desde ahí varias películas. De hecho, hay varias películas que han tomado de las reuniones de Conecta. Y por último puse una plataforma que todavía no está abierta, la abren en enero del próximo año, se llama Lab TV, y es de una fundación que se llama Latinoamérica Verde, y es para películas que tienen que ver con los objetivos ODS, objetivos de sostenibilidad. Son películas que tienen que ver no solo no solo verdes, digamos, de crisis ecológica,
sino que también con problemas de género, por ejemplo, maltrato a las mujeres. Hay varios objetivos ODS que, en los que se enfoca esta plataforma y que es una buena opción también de visibilizar mejor los proyectos que se tienen. Eso por ahora. Obrigada. Bom, vou passar aqui a palavra para o Luiz Gonzalez. E como você está partindo, né, enfim, dessa experiência mais voltada, pensando muito nos laboratórios, né, também de como existe uma expectativa do que chega, mas também uma expectativa de como que os filmes vão sair também desses espaços e também desses encontros de tutoria, esses encontros profissionais. E aí cabe também essa pergunta, afinal, que mercado, né? Quais são as possibilidades também desses filmes, que eu acho que também que passam por essas experiências, e também falar também, eu acho que dessa troca latino-americana, enfim, em relação ao Uruguai e Brasil, que eu acho que também existem vários campos de expectativas e também vários mercados também que esses filmes vão encontrar, né? Bom, primeiro agradecer aqui a Raquel, ao Universo, pelo convite. Dar oi para Clever e Eduardo, que vi que estava por aqui, programador aqui da mostra e também curador lá no DocSP. Bom, poderia ser bem breve a minha apresentação, falando concordo, e também, bom, como esses espaços, o Doc Montevideo, o DocSP, participa de uma forma semelhante. Talvez eu, por ser uruguaio e um país pequeno e também onde não existe um mercado para fazer sustentável a própria produção, a necessidade sempre de construir parcerias, de construir redes e de encontrar outras fontes de financiamento externas para viabilizar os projetos foi uma necessidade própria. Além de estar em uma cidade que olha para o mar e você tem o horizonte que convida também a imaginar outros mundos do outro lado e pensar que existe um outro mundo. E no início, essa presença, bom, de Brasil no Doc Montevideo esteve representado. Aqui está Mário Borghinetti, que estou vendo lá, que foi parte do projeto também da TAO América Latina. Teve uma presença de uma rede de canais da América Latina naquele momento, com uma impronta do Brasil forte, e um momento em que esse espírito de construção ou de integração latino-americana estava muito vivo, e onde as institucionalidades também do cinema estavam se constituindo. Em Uruguai, tinha poucos anos, antes do Doc Montevideo, a existência do Instituto de Cinema. Em Equador foi mais ou menos o mesmo tempo. Então, esse processo, e no Brasil, a existência desse fundo setorial, que foi como o que trouxe a produção brasileira em um outro patamar, em uma diversidade, em uma amplitude de expressões, de vozes, de representações, que antes a gente não conhecia. E no início, o Doc Montevideo vai ter 15 anos, no início também, nesse percurso pelos mercados internacionais, e que a gente se encontrava, bom, com pessoas de Chile, de outros lugares, a representatividade brasileira era bem pequena. Além das vacas sagradas do cinema documental do Brasil, essas novas vozes são realmente produto dessas políticas públicas. E isso tanto assim que foi muito claro, não? E também a nível da expressão formal, das narrativas. O que a gente recebia no início do Doc Montevideo eram biografias e filmes, documentários de música, basicamente, o artistas, biográfico, música. Esse território desse cinema de documentário de criação autoral, essa exploração, tomou um pouquinho mais de tempo para chegar, e depois, quando chegou chegando, e foi uma presença forte em outros espaços, mas com a dimensão de Brasil, a gente sempre espera mais, não? E, bom, depois, por
questões da vida. Eu já faz 7 anos que moro em São Paulo. A Flor falou, desculpa que eu não falo português do Brasil. Bom, desculpa porque eu também não, mas falo brasileiro do Uruguai. E então também, aí nessa chegada a São Paulo e com a experiência do DOC em Montevideo, e olhando que não existia um espaço de indústria e como a gente trabalhava com os projetos de desenvolvimento, networking, e olhando para a realidade do mercado brasileiro, que era algo bem interessante, quando a gente, no início do Rio Chusí, que obviamente como é Brasil, já a primeira edição era o maior mercado da América Latina. E aí tinha só brasileiro, mas era o maior da América. E essa é uma particularidade do Brasil, não? Mas o que para mim foi, e como o DOC Montevideo já recebia players, canais do Brasil, e a gente já tinha esse vínculo, esses relacionamentos, era muito legal ver um mercado que estava funcionando de verdade. As pessoas não estavam aí batendo papo porque sim, não. E a minha conta foi, naquele momento, de quanto era executado para documentário desde a televisão a cabo, e uma conta mental dava uns $50 milhões por ano, através dos diferentes canais para isso, nas realidades orçamentárias desses anos para a América Latina, era muita produção. Então, realmente então isso foi algo de, bom, sim, existe uma necessidade, existe um caminho e umas políticas para viabilizar isso, e aí foi quando começou o DOC-CP. Depois, no DOC Montevideo, a gente sempre teve presença de Brasil na parte de projetos. A gente não é um festival, programamos, mas é mais uma mostra com uma curadoria, mas é por convite, tem uma outra lógica, não é competitivo. E quando esse espaço foi crescendo por conta da programadora Marta Garcia, e a vontade dela, e a gente programa 10 filmes, 12 filmes, ou por aí, um ano 5 eram do Brasil. E a maioria deles eram novos realizadores, como quase todos aqui que estão nessa linha. E aí falavam que era a minha influência, que eu estava morando no Brasil, que estava abrasileirando o DOC Montevideo, que a América Latina era maior. Mas falei, olha, não fui eu que fiz essa escolha. E isso falava realmente de uma cinematografia em desenvolvimento com força, com talentos, com criatividade, com tudo isso que a gente espera, não? Desse cinema. E tomara que isso volte a um nível que poderia, com as ferramentas que foram criadas e que estão em suspenso um pouco entre aspas. Não sei, acho que por aí estamos. E a gente tem no DOC-CP, as convocatórias estão encerrando essa sexta-feira, mas para os projetos que estão aqui e tiverem vontade igualmente de se apresentar, para não exigir que alguém no hotel faça, me enviam um e-mail e a gente pode receber esses projetos pontuais. Clever não está escutando, porque a gente já tem mais de 100 projetos para o DocLab e até quarta-feira a gente recebe. Obrigada. É interessante te ouvir, porque no processo de curadoria de Tiradentes, por conta dessa mudança muito brusca, né, do acesso a financiamento, todo ano a gente tinha o medo de uma queda muito brusca de produção, né? E o que a gente percebe é que, enfim, o sistema de produção com certeza mudou, é tudo muito mais difícil, mas os filmes, né, eles continuam chegando e continuam chegando com força. E, por outro lado, a gente percebe que, também por conta dessa riqueza das formas de produção, diretores e diretoras que saíram desse espaço, né, de circulação de festivais internacionais, entrando nas plataformas de streaming, que também é uma relação muito tensa, né, que, ao mesmo tempo que você tem, e aí penso
A Juliana Antunes acabou de filmar uma série, penso também no Hit Parade, do Marcelo Caetano, que também está produzindo uma outra série agora, que também é uma relação muito tensa, né? Aí eu não sei se, enfim, da perspectiva da América Latina, talvez como que isso, o streaming tem chegado também para esse, se não quiser falar, para esses espaços também, que me parece que ao mesmo tempo é uma abertura, mas também é, né, tem as suas questões e as suas tensões. Não sei se fez sentido. Você quer falar um pouco, Flor? Quer falar? De las plataformas. É, como pensar essa relação que é uma abertura, mas ao mesmo tempo também, enfim, é uma... Es difícil. Sí, es difícil tenerla en los mercados y también es difícil que tomen proyectos de la forma en que toman otros invitados con los que hay más relación de antes. Y también porque básicamente es para series de no ficción, o hay que pensar más bien en series de no ficción que en largometrajes, en estos mercados. Hay otras posibilidades donde si uno tiene un buen estreno, por ejemplo en Sundance, por supuesto, si se acerca Netflix o Hulu o lo que sea, vas a tener la opción de, no sé, hacer la serie en base a la película estrenada. Eso es algo que se está haciendo bastante en muy pocos lugares. Sundance es un lugar donde naturalmente eso es más factible que pase. Pero en mercados como los nuestros, más chiquitos, diría que todavía está en evolución. Bueno, a Doc Montevideo va Netflix. Nosotros le hemos invitado, ¿no? Ha ido Prime Video, ha ido Disney, pero no, Netflix todavía no. Y es súper concreto. Para el representante, Chile no es del interés y todavía no hemos logrado hacer o decirles que no es solo para proyectos chilenos, sino que es una ventana para conocer Latinoamérica también. Pero supongo que es un proceso y yo creo que es definitivamente una forma de estrenar distinta y sobre todo, por lo menos en el caso de Chile, el tema con los estrenos en salas de cine es muy difícil, sobre todo después de la pandemia. Entonces hay que buscar otras formas más, no sé si en paralelo, otras formas de exhibición. Y en ese sentido las plataformas son una. Bom, desde a perspectiva de Uruguai, ou seja, o Uruguai não existe como mercado para as plataformas. Então, Uruguai funciona mais como uma plaza de serviços que pode atrair produções, mas é muito difícil pensar um original. Mas isso é diferente aqui no Brasil, não? Mas é diferente, mas ao mesmo tempo, ou seja, os projetos que estão aqui no Brasil Cinemundi, que eu teve reunião até hoje, não tem esse perfil. E isso também é algo como é importante você entender onde se encaixa seu projeto, qual é o lugar de existência dele, para depois optimizar o tempo de trabalho nesse caminho. Talvez um projeto aqui poderia encontrar um caminho, mas é difícil e também a gente sabe que para longas é mais difícil que um conteúdo seriado e pela lógica também de como funcionam os streamings. Às vezes a lógica é diferente, não é tanto de ir a procurar os projetos no mercado e mais de se reunir com as casas produtoras que têm um tamanho que podem dar conta das exigências legais, administrativas, de entrega e tudo, que tem fôlego de cash para ter um cash flow. Então, isso gera alguma complexidade também para os relacionamentos.
Então, para produções mais pequenas, o caminho mais como a Flor falou, se depois o filme tem uma estreia internacional em um lugar interessante para o mercado, sobretudo norte-americano, aí poderia se abrir uma oportunidade de uma compra como original, não? No caso, por exemplo, de Chile e Maite Alberdi, uma diretora que a gente acompanhou toda a carreira no Doc Montevideo, com esse último filme, ela fez um estudo de caso nesse Doc Montevideo, num lab de financiamento e internacionalização, que é El Agente Topo, e esse é um filme, mas é uma coprodução bem complexa, com muitos países, e no final ela terminou fazendo uma venda, mas já tinha comprometidos alguns territórios, então foi uma geral para a América Latina, para Netflix, e não entrou nos originais, entrou em licenciamento. Mas essa seria a lógica. E Marcela, a produtora, falando de que elas, no processo de desenvolvimento, você vai passando por mercados e às vezes identifica um outro projeto que está fazendo um percurso semelhante ao seu, vai ganhando mais ou menos as mesmas forças, alianças e tudo. Esse, que não tinha comprometimentos assim de território, terminou fechando, não sei, vendendo muito bem como um original. Não foi com Netflix, foi, não lembro com quem foi, mas um dinheiro assim enorme. Mas na nossa lógica, na América Latina, e, por exemplo, um outro produtor inglês que foi no DocCP, Mike Lerner, a lógica deles de produção ou de relacionamento com as plataformas também é diferente, que é muito própria de um lugar onde existe um mercado, podem fazer essa aposta ao mercado. Que ele tenta ganhar dinheiro com um filme, e consigue, com os filmes, ganhar dinheiro, fazer caixa, ele investe esse dinheiro e começa a fazer a produção e depois sai para vender, mas é muito arriscado isso, você tem que conhecer muito e ter um relacionamento muito forte com os players para entender que no final do caminho você consegue vender, mas no caso que dê certo, claro, seria como o ideal, não? A gente no caminho, desde o desenvolvimento, já precisa de ter recursos, então vai vendendo já o futuro do filme, os territórios e todo, e nas coproduções. Então depois, sim, pode ser um licenciamento, mas um licenciamento das plataformas como da televisão pública da América Latina, às vezes. Então, não... Mas pensando, a gente sempre pensando desde o lugar também da sustentabilidade da profissão, de quem trabalha com documentário, que trabalha com cinema, bom, aí você tem um território para trabalhar, não? Que você pode cumprir outras funções, pode entrar em algum desses serviços de produção, em algum filme, ou pode, um diretor que fez uma trajetória em ficção, em documentário, depois pode ir dirigir uma série, e isso dá um oxigênio, aí, um pouco mais de fôlego para poder depois entrar em projetos que precisam muita dedicação, muito tempo, e os recursos muitas vezes não dão para pagar todo esse tempo investido. Gente, eu já vou abrir para perguntas. Se alguém já tiver uma pergunta e quiser fazer... Tá, então já vamos... Você quer pegar aqui? Boa tarde. Eu não sei se eu vou desviar ou acrescentar no tema em debate aqui, mas me parece que pensar mercado para a produção latino-americana é também e essencialmente uma questão política, né? E eu, então eu acho assim, toda a energia que as nossas cinematografias despendem necessárias para entender os mecanismos de mercado, buscar
uma coisa assim de como é que a gente se adequa sem perder identidade. Toda esta reflexão necessária e natural, ela não pode substituir, não é, uma necessária energia que temos que voltar a focar, enxergando a América Latina como um espaço de articulação política. Porque o tal mercado internacional de cinema ou do audiovisual, nós já fazemos parte, e somos uma grande parte enquanto consumidores. Então, esse regramento das relações com o mercado passam necessariamente pela construção e pela luta por políticas públicas que nos levem, não é, de maneira mais assessorada para esse diálogo com esse tal mercado, que parece assim um misto de Paraíso com Aruanda, uma coisa meio assim. E me chama a atenção, nos debates que eu tenho tido a alegria de participar aqui, me parecem, assim, eu vejo muitos casos atomizados. Eu não escutei, em 2 dias que eu estou aqui, eu não escutei, até hoje perguntei para a colega da Fundação, lá da Escola de San Antônio, do qual eu sou um orgulhoso ex-aluno de 1988, literalmente do século passado, mas que é feito da CAACE, da Coordenação das Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas de Iberoamérica, que é feito da Fundação del Nuevo Cine, por exemplo, esses espaços de convergência, isso é que eu quero dizer, da Amazon Filmes da Venezuela, ou que foi o Mercosul Audiovisual aqui, se são instrumentos que caducaram ao longo do caminho, que sofreram as intempéries, as pandemias políticas que tivemos na América Latina nos últimos 10 anos, nos últimos 6 anos, com certeza, ao mesmo tempo, são espaços que continuam necessários. E eu não estou vendo, talvez não seja aqui, mas eu não estou vendo a discussão apontar por aí. Eu vejo assim, um esforço muito grande de cada um de nós, realizadores, entendermos o mercado e como é que a gente fura esse granito, como é que a gente chega lá. Isto é muito importante, porque é móvel da economia. Mas a gente não tem outra solução, eu acho, na América Latina, do que construir urgentes instâncias de convergência e articulação. Não digo voltar ao passado, até porque as pautas mudaram, o modo de produção mudou, toda essa relação tem que estar permanentemente atualizada. Mas, assim, eu só queria observar isso. Quer dizer, eu vejo uma discussão muito pouco politizada para o tamanho da necessidade política que o tema exige. Desculpa, não posso fazer uma pergunta para todo mundo. Eu me chamo Mário Borghinetti. Fui secretário do audiovisual, enfim. Posso só complementar e pensar alguma coisa junto? Porque eu acho que, no fundo, você está apontando para uma espécie de desistência na discussão para se pensar o próprio mercado interno, né? Quer dizer, a gente também, enfim, a gente tem essa ideia, como é que o cinema brasileiro circula dentro do próprio país, né? Quando você diz que o Uruguai acaba sendo uma grande praça, né, para esses filmes circularem, quer dizer, como é que a gente também pensa, né, eu acho que internamente o nosso mercado, que no fundo é a gente tem muito pouca soberania, né, que a gente ainda está num ponto que a gente tem que, né, devido a uma certa pressão, sonhar com a aniquilação da arrecadação do Condecine, por exemplo, né. Então, acho que também tem um limite também dentro até da própria política desses últimos 20 anos, né, que é esse limite de circulação do próprio cinema dentro do nosso próprio mercado, né? Não sei se tem muito a ver com o que você estava falando, mas que eu acho também esse granito que você fala, né, furar esse granito, também tem a ver com uma dificuldade muito grande da gente ter uma espécie de soberania mesmo dentro do nosso próprio mercado, né? A gente ainda vê muito pouco o cinema brasileiro. A gente que trabalha muito com festival, é uma dificuldade muito grande de pensar a circulação desses filmes para além dos festivais, né?
né? Eu sempre digo que o cinema brasileiro é um grande desconhecido para a população brasileira, né? Então, que é um problema que se repõe estruturalmente e que, enfim, talvez uma aliança política de maior fôlego talvez pudesse, né, mudar esse cenário. Enfim, estou só pensando alguma coisa junto. Vou passar aqui para a Só para continuar nessa reflexão, você falou em se adequar sem perder a identidade. E eu diria que essa bolha ela tem que ser furada nas duas vias, na verdade, né? Eu, como produtora brasileira, que já também participei dessa furadeira lá, tentando no mercado internacional, e agora, como programadora, num festival norte-americano, no hemisfério norte, eu acho que isso tem que vir dos festivais também, saber olhar para essas realidades, saber onde procurar filmes que furem essas bolhas, porque também, se a gente ficar só na reprodução do que os festivais mais mainstream selecionam, a gente acaba se repetindo. Isso aqui é um espaço muito importante, a Mostra de Tiradentes é um espaço muito importante para isso, e eu acho que é fundamental também provocar esse olhar do outro lado também, e cobrar isso também. Enfim, é isso. Eu vou jogar um pouco programador do século passado, um pouco romântico. Mas acho que nesses 3 anos que eu estou a frequentar o Brasil Cinemundi online, o Tiradentes online, a maioria dos projetos que encontrei eram super políticos, super cinéfilos. Portanto, há lá um ambiente que está a imaginar de fazer um cinema específico. E acho que os festivais têm que estar lá, porque é o lugar que podes deixar acrescentar esse tipo de cinema. E também proteger um cinema que seja marginal, mas não seja marginal, porque é capaz de falar ao público. O público não é só o Netflix. Porque eu estou a falar da Itália. A Itália é um país fodido. Estamos a votar no domingo, vamos a perder tudo. Mas também está fodido no imaginário. Por exemplo, aqui vocês não estão fodidos no imaginário. Portanto, é importante de trabalhar nisso. Eu quero o mercado, mas também eu estou também a tentar de proteger o meu trabalho. Também são importantes festivais e lugares como o Brasil Cinemundi, que estão a tentar de imaginar cinema. E não só séries de televisão, não só, é importante isso. Só para complementar, mas é um trabalho difícil, porque você pensar que você tem que acompanhar um Brasil Cinemundi em cada país, de vários territórios. Ficamos com uma ideia um pouco exótica do sul do mundo, portanto, sim, sim, é difícil, porque os programadores são preguiçosos, estão a seguir ondas fáceis. É assim, mas temos que continuar. Alguém tem... Sí, no sé mucho qué decir, pero desde el lado de los mercados creo que el trabajo político que podría hacerse es efectivamente... hay discusiones en los encuentros, y creo que uno de los valores de asistir a estos encuentros es más que las reuniones con un festival, un fondo o agentes de venta europeos, es conocerse entre los pares. Eso continuamente está adquiriendo mayor relevancia en los encuentros. Y creo que es un valor. Y eso se da, sin duda, los festivales fueron el punto de partida, porque es donde se reflexiona sobre las películas, pero en
en la parte, digamos, de las películas que todavía no son, que son los proyectos, existe también mucha riqueza en esa construcción de relaciones con otros, que son las coproducciones, digamos, o el querer trabajar juntos. Por eso también, bueno, algo que no hablamos es que la pandemia, una de las cosas buenas de los mercados y festivales es que cuando partió la pandemia tuvieron mucha resiliencia, se adaptaron rápidamente y se hicieron las cosas. O sea, se hicieron los encuentros, se hicieron los festivales, pero después de un año y medio, los productores ya no querían estar delante de una pantalla porque es insufrible. Por eso también esta vuelta a la presencialidad es tan importante, porque uno, para establecer relaciones, es imposible hacerlo a través de una pantalla. Por eso la presencialidad vuelve a ser muy importante. Pero yo creo que se hace mínimamente ese trabajo, que es más de hormiga, es más lento, pero yo creo que hay mucho mayor conexión, más que hace 10 años, respecto de cómo trabajar entre diferentes países, productores de diferentes países. Y creo que eso, espero que siga creciendo. Alô? Eu queria pegar sobre essa questão política, a gente está falando esse mercado que a gente não alcança e tal. E a gente, no final do debate, da conversa de vocês, a gente começou a falar de Netflix, de Prime Video, que é o que está acontecendo agora, né? O pessoal vê filme em casa, streaming. Mas eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre o streaming mais alternativo, né? Não sei, tem plataformas aí que estão entrando no mercado latino-americano, né? O Mubi, por exemplo, ou o Spamflix, que é de filme de nicho, que os criadores, inclusive, estão fazendo palestra aqui, ou participaram de conservatórios aqui no Cinemundo esse ano. E, bom, no Chile, né, tem o Onda Media, acho que é, né? E tem vários aí pipocando, assim, né? E eu queria saber a opinião de vocês, porque eu acho que falar de Netflix e Prime Video, pelo menos para mim, assim, como realizador da América Latina, eu não tenho nenhum interesse, assim, de tentar colocar meu filme na Netflix, porque, inclusive, os filmes brasileiros que estão na Netflix são muito difíceis de você achar na Netflix. Você liga a Netflix, você tem que procurar o nome do filme lá no busca para achar o filme, não vai estar lá logo de cara. Então, eu queria saber um pouco assim, a opinião, assim, só para vocês falarem um pouco sobre esse outro mercado, né, que é um mercado feito por pessoas que estão aqui, né, ou seja, não sei se aqui, mas tem um pessoal falando aí nos conservatórios online, a Júlia Duarte e o Marcos Dufner, que criaram a Spamflix, por exemplo, e está entrando no Brasil, já entrou no Brasil há muito tempo, desde o começo dela, né, e agora entrou no Chile, e estão tentando entrar, assim, né, fazer uma curatoria, assim, uma mostra de filmes que a Netflix e a Prime Video eles não têm muito interesse, para falar a verdade, né? Então, entrar neles, eu acho que realmente é uma batalha, para mim, não é nem perdida, não quero nem começar essa batalha, né? Então, só um comentário aí para vocês trazerem. Não sei, não é uma pergunta, só um... Eu acho que a pseudo-luta contra as plataformas e o streaming, ela já é uma luta perdida, uma luta que já nasceu perdida e que de nada serve a gente entrar nesse conflito. E eu acho que tem espaço para os festivais, tem espaço para a sala de cinema e tem espaço para o streaming. E só para te falar um exemplo de colaboração, no Canadá, no Quebec e na França também tem uma plataforma exclusiva de documentários que se chama Tank. E é uma plataforma que chegou recentemente ao Quebec e é uma parceira do festival. A gente programa para a plataforma um pouco antes do festival uma amostra de filmes que já passaram pelo festival, cada ano com um ângulo diferente, e a gente faz a intermediação entre os filmes que circulam no festival
e os filmes que vão para a plataforma depois de alguns anos, porque, obviamente, a gente não vai fazer essa intermediação para um filme muito recente, mas eu acho que essa colaboração é possível e a gente tinha que saber aproveitar essas janelas também e se abrir para isso também. Eu vou provocar, mas pelos menos Prime e Netflix pagam os filmes. Porque, por exemplo, o Mubi paga muito pouco. Por exemplo, na Itália, Netflix começou a utilizar as salas do cinema para estrear os filmes que depois vão na plataforma. Porque está a perceber que o cinema ainda existe na sala. É isso importante. Mubi, por exemplo, está a fazer um trabalho um pouco mais cínico, ou seja, está a utilizar a ideia de programação de um festival só no online, pagando muito pouco. Há questões diferentes, há situações diferentes. O Tank está a fazer um bom trabalho, por exemplo, mais honesto. Paga pouco também, mas é mais... é menos chiquimique. Portanto, lá a situação é super fluida. Temos que ficar atentos e estudar um pouco o que está a acontecer. Não, falando que tem sempre em todos os encontros, os espaços, sempre uma mesa que poderia sempre colocar todos os anos, porque sempre vai ter uma questão que é a distribuição, não? Então, sempre a gente está tentando como descobrir o caminho da distribuição, porque a gente não atinge o público da forma certa. Os streaming é como a TV, ou seja, hoje não vejo uma diferença. Quando surge um outro, é como se surge um canal a cabo, não? É legal ter como identificar onde você coloca cada coisa e tudo, mas retomando o de Mário, acho que o cinema nosso na América Latina precisa da existência de políticas públicas e dos criadores ter essa dimensão e essa consciência também de responsabilidade política e com a sociedade na hora de pensar nas audiências, de pensar nas narrativas que está construindo e também de criar essas brigas e lutar por esses espaços, porque se os filmes produzidos não são assistidos por ninguém, vão parar de ser produzidos. E isso não se sustenta, por mais que existam políticas, porque as políticas também têm como beneficiária a sociedade, no fim das contas. Então, esse círculo a gente tem que fechar. E sempre é pensar os caminhos criativos para entender como cada filme encontra suas audiências e como são esses circuitos. Teve muitas experiências ou intentos de construir essa circulação de filmes, mas nunca foi conclusiva, não terminou. E as experiências na América Latina em conjunto também ficaram em territórios aí de, como chama aqui, água salsicha, não? Que não. E mesmo também, digo, aqui tendo também a Globo presente também, até as empresas grandes utilizam as políticas públicas e as ferramentas para financiar o cinema. Então, é algo que é em conjunto, não? E essas ferramentas têm que motivar aos atores privados a investir, mas ter as garantias do retorno que precisa. Com Tank, com 300 euros por um licenciamento de um documentário, não vamos a fazer a roda virar. Então, quando eu lembro, agora não sei quanto estará, mas eram 6.000 usuários a 6 euros, 36.000 euros por mês de faturamento. Mas já ajuda, mas esse da plataforma, não? Para manter viva a plataforma, não dava essa conta. Então, eu acho que é mais uma janela, como um cineclube, voltar a ter distribuição local, voltar a ter espaços que estejam mais próximos da população, que os filmes produzidos. Em Uruguai,
20 filmes foram, não? Aqui está a Micaela, produtora, com longa trajetória, 20 longas em Uruguai. Imagina, multiplica por 70 para pensar quantos seriam em Brasil, ou seja, 20, 200, 1.400 filmes produzidos em Brasil. Uma estreia cada 2 semanas. Aí a gente fala, olha, se esses filmes não são colocados nas escolas, em todos os lugares, não, isto aqui no momento foi, porque não... Então, tem que ter, e a gente aqui trabalha, a gente gosta de trabalhar em todo esse pensamento criativo e nesse desenvolvimento, e fazemos as oficinas e tudo, mas a gente tem que fazer esse exercício e ter essa responsabilidade e essa exigência de pensar nesse outro que vai estar do outro lado, que vai assistir, e eu gostei aqui também pensando no documentário, ¿no? De enxergar a realidade para imaginar outros mundos possíveis. E, mas que convidem o outro também a assistir esses mundos possíveis juntos. ¿No? Pedro tem uma pergunta ali. É mais um comentário, só que a gente está falando muito de política, né? E só lembrar que as políticas públicas do cinema brasileiro, elas não nasceram do nada, né? Elas foram frutos de mobilização. Eu estava lá cobrindo o Congresso Cinema Brasileiro, de onde saiu um documento com 69 pautas, que foi o que deu origem ao Cine, né? E eu acho que a gente vive um momento meio desarticulado, e seria particularmente um momento muito importante de se rearticular, né? Eu acho, por exemplo, a ideia de um novo congresso não seria nada mal. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a gente tinha uma liderança na época, a gente tinha um cenário muito interessante, que era o Gustavo Dal como liderança, e uma liderança que estava aparecendo, né? O Manuel, tinha uma galera que estava presente nesse congresso. Então, só para lembrar isso, assim, a gente está falando muito de política, e a política se faz com articulação, né? E acho que justamente até a ideia desse ciclo de debates anterior que teve aqui foi um pouco disso, de tentar pensar uma mobilização, porque é um momento chave, é um momento que muita coisa está mudando, né? E também não tem nada cristalizado ainda. Então é um momento que a gente precisa entender melhor e precisa se articular. Eu só vou complementar bem rapidinho, porque eu acho que também existe uma mobilização. A gente tem muitos sindicatos e associações que têm um trabalho, às vezes, muito ativo até mesmo no Congresso, né, para impedir que né, então existe também, acho que talvez, né, voltar a articular, né, esse espaço aqui com esses outros espaços que estão atuando, né, enfim, esses congressos, eu acho que sempre foram muito interessantes, importantes, assim, mas eu concordo, mas eu também acho que tem uma mobilização, né? Acho que é como que a gente conecta também, né? Isso é muito importante você falar. Essa mobilização que teve foi para estancar um cenário que poderia ser pior, e foi muito eficiente. E uma coisa muito difícil, né? Eu acho que foi muito certeiro, porque agiu no Congresso, porque era a única saída. Então, a Lei Aldir Blanc mesmo, ela é fruto de mobilização. Sim. Muita coisa passou por causa, justamente, né? Então, claro, você tem toda a razão nesse sentido. Mas eu acho que é um momento para essa mobilização talvez deixar de ser tão preventiva, né, e ser mais propositiva. Talvez, acho que essa... Eu só queria seguir o relator ali. Acho que tem que sublinhar essa urgência. Não é? A gente sabe o que representou o governo Chávez na Venezuela para aquele período do audiovisual, a gente sabe o que representou o governo Lula para o audiovisual latino-americano, a gente sabe o que representou o governo Kirchner na Argentina, enfim, a gente sabe essa construção, o que ela pôde sedimentar, e também a gente já tem hoje a capacidade de ler do porquê dos vazios que se criaram com o esgotamento, né, desses projetos políticos. Agora, os ventos estão soprando, como o filme Ami, que eu vi ontem. Os ventos estão soprando, realmente. E acho que a gente pode estar vivendo hoje um momento de
de pré-estreia de uma construção, de uma reconstrução, talvez, ou de uma, não sei qual é a palavra, mas porque reconstrução já parece que é olhando pelo retrovisor e não é, mas, enfim, vem um momento aí. E é muito importante que os produtores, todos os segmentos da cadeia audiovisual, estejam muito ligados nisso que está acontecendo e que vai acontecer. De novo, se Deus quiser, e os orixás, daqui a 20 dias, vai começar o governo de transição no Brasil. Portanto, as formulações políticas, decisões, etc., etc., vão acontecer no último trimestre desse ano. E nós temos que estar antenados e participando disso. Porque o Netflix, irmão, só vai ser mercado para a gente quando a gente conseguir regular os serviços de streaming. Então, tudo bem, se meio período você pensa no seu projeto que está respondendo a um anseio e fazendo o desenho de audiência do projeto, etc., por favor, no outro meio período, vamos estar atentos à discussão e à mobilização para a questão da regulação. Tem que rever toda a política audiovisual, tem que olhar de novo o fundo setorial, tem que olhar tudo de novo. Mas a gente precisa estar mobilizado. Né? Só terminando, eu me lembro o seguinte, eu acho que no primeiro governo Lula houve uma conjunção astral, que houve uma grande conspiração do universo, que eu acho que até o próprio presidente não podia imaginar, quando ele chamou Gilberto Gil para ser o ministro da Cultura, o tamanho do acerto que ele teve. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. E um dos acertos que foram feitos na área audiovisual é que, de repente, a burocracia do Estado, ou pelo menos os setores de comando da burocracia do Estado, foram ocupados por produtores que saíram dessa reunião da Fundação do Congresso, que é o Manuel, Leopoldo Nunes, todos nós, Mário Diamante, até o Sérgio, naquele tempo, mas, enfim, eu só queria dizer isso, reforçar essa urgência e dizer que os festivais são momentos, espaços de articulação estratégicos nisso, cara. Estratégico. O Festival de Tiradentes, por exemplo, é um marco. O Festival de Tiradentes vai acontecer em janeiro de 2023. O sol vai ter acabado de raiar. Já estamos pensando nisso, viu? Tem uma pergunta aqui. Não, na verdade, eu estava querendo conversar com vocês depois, mas é que eu me senti muito empolvorosa assim, com essas falas. E eu penso muito sobre o momento que eu comecei a estudar cinema, o que estava acontecendo, que era ali 2011, e o cinema estava pegando fogo naquela época, assim, era muito promissor. E agora eu estou em contato com uma galera que se forma agora, já assim, 2018, 2019, 2020, que é uma galera que não está conectada com circuito de festivais, com circuito de cinematografia de fato, porque o mercado de trabalho se tornou publicidade, se tornou institucional, se tornou streaming dentro de funções operacionais. E eu já ouvi de muitas pessoas que gostam muito de... Cara, para que eu vou me envolver com cinema se o que está pagando minhas contas é a publicidade, é o streaming ali, sem ocupar, de fato, o mercado. Então, quando você fala dessa questão de um congresso, eu entendo muito essa lógica de... Beleza, a gente teve muitas frentes que batalharam muito agora, eu reforço muito o que você falou, mas agora acho que está na hora de resgatar uma força laboral que não está ligada em todo o universo que a gente tem de produção, para introduzir nessa discussão, porque novas políticas públicas vão ser criadas, e eu fico pensando, quem é que vai criar essas novas políticas públicas? Quem que vai liderar esse congresso, se ele existir? Porque eu estou interessado nele. Eu estou interessado em discutir como é que a gente pode reconstruir esse mercado para ele ser de fato o que ele é e tomar a posição que ele está. Então, gente, por favor, se alguém for um líder sindical aqui...
Todo mundo satisfeito? Não, eu acho que às vezes ir para a história é sempre muito interessante, né? Porque quando a gente pensa nessa cinema brasileiro, a gente gosta muito de falar das eras de ouro, né? Então, se a gente for pensar num momento nos anos 70 que o cinema brasileiro tinha um mercado, né, que vendia, que ocupava os cinemas, né, que existia muita bilheteria e muita produção, era um momento que também existia a proteção do mercado, né? Existia a cota de tela. Quer dizer, se a gente está falando também, por exemplo, aqui de um mercado europeu, são estados que garantem a sua soberania nesse lugar também, né? Então, acho que, enfim, falando... Não, mas, sim, a França. Tá bom, desculpa. Generalizei. Não, mas sim, perfeito, desculpa. Mas, e aí, acho que também a gente está pensando muito, né, em mercado internacional, nessa circulação, mas talvez pensar também nessa nossa circulação dentro do nosso próprio país, que, enfim, vai ser essa pergunta e o trabalho que a gente vai ter que fazer, né, nos próximos anos. Então, eu só queria ser testemunha da importância de tudo que a gente viveu nesses últimos 13, 14 anos, tirando os dos Bolsonaro, na qualidade do documentário. Só para trazer o debate para o documentário brasileiro, a qualidade é uma coisa incomparável com vários outros países, inclusive países europeus e América do Norte, porque são países que estão muito atrelados à televisão, à atuação da televisão, no financiamento do documentário. Então, isso enquadra uma linguagem de uma forma que fica mais difícil de escapar desse enquadramento de linguagem. E aqui, o que a gente vê aqui é que eu acho que quando começou essa efervescência do documentário, aqui não era nem chamado de documentário. Eu produzi Esse Amor que Nos Consome e era proibido de falar que era documentário na época. A gente escrevia todos os festivais como ficção, porque nem os festivais internacionais de documentários ainda estavam abertos para esse tipo de cinema que brotava e que hoje a gente entende como documentário, que fazendo parte de um conceito mais amplo do documentário. Enfim. Alguém quer mais comentar? Então, encerramos por aqui a nossa conversa. Agradeço a presença de todos e todos. Pode tomar uma... a gente pode tomar uma cerveja, continuar essa conversa ali no happy hour, ali do lado.